Dia 29/5 foi noticiado no site do G1 uma notícia que teve um grande impacto na mídia, na sociedade e na comunidade médica. Paciente com câncer há 13 anos tem remissão completa em São Paulo, um mês após terapia celular, um estudo na rede pública. Paciente chamado Paulo Pellegrino, de 61 anos, lutava contra um câncer havia 13 anos e estava prestes a receber os cuidados paliativos. No caso, quando o paciente em estado terminal não há mais recurso terapêutico para ele, é oferecido a ele cuidados paliativos para evitar o sofrimento. Apenas, mas com a impossibilidade de reversão do quadro. Tão grave o quadro que ele se encontrava. Bom, foi submetido a uma terapia inovadora, muito promissora e de forma surpreendente ele teve uma remissão completa do quadro, ou seja, foi literalmente curado do câncer. Vamos entender um pouquinho mais o que significa a terapia celular, essa terapia inovadora e as enormes possibilidades futuras sobre o tratamento desse conjunto de doenças tão graves chamadas câncer. Veja só, uma célula tumoral ou uma célula cancerosa, ela pode se formar naturalmente no nosso organismo. Normalmente, os órgãos e tecidos que apresentam altas taxas de renovação são os tecidos ou os órgãos mais suscetíveis à ocorrência de potenciais mutações que afetam o DNA da célula, de modo que essas células perdem a capacidade de organizar, gerenciar o seu processo de reprodução, de multiplicação e passam, portanto, a se proliferar sem controle. Bom, esta proliferação descontrolada das células cancerosas são as responsáveis pela formação de tumores, que nada mais são do que uma massa encapsulada de células. Os tumores são divididos em dois grupos, os tumores benignos e os tumores malignos. Qual a diferença fundamental entre elas? Num tumor maligno, as células ficam retidas, presas pela cápsula tumoral. As células presentes no tumor e que, portanto, o tornam maligno, são células capazes de se infiltrar na corrente sanguínea e, a partir daí, colonizar novos órgãos. A colonização de novos órgãos significa que essas novas colônias formarão tumores disseminados pelo corpo e isso, obviamente, vai causar um mau funcionamento sistêmico que acarreta na morte do indivíduo. Portanto, é a metástase ou a capacidade de disseminação dessas células do tumor que torna o tumor maligno e, portanto, posso chamar de tumor canceroso, ok? Bom, quais as alternativas que há décadas nós temos? São três: a cirurgia para extirpação do tumor, a quimioterapia para bloquear a proliferação de qualquer potencial célula que esteja em circulação ou colonizando outros órgãos e tecidos, e a radioterapia, que é uma alternativa mais precisa para alguns tipos de tumores, ok? Qual a novidade, a imunoterapia, a terapia celular? Bom, primeiro, vale ressaltar que nem todos os tipos de cânceres hoje podem ser solucionados por esta nova terapia. Três possibilidades hoje são do alcance da imunoterapia: a leucemia linfoblástica do tipo B, o linfoma não Hodgkin do tipo B e o mieloma múltiplo, todos eles câncer que afeta a medula óssea e, portanto, as células sanguíneas. Bom, como que essa técnica ela é feita? De forma simplificada. Nós removemos glóbulos brancos, células sanguíneas de defesa, do paciente com um desses três tipos de câncer. Levamos essas células até o laboratório e ali, por meio de um vírus, conseguimos inserir nessas células genes que reprogramam o material genético da célula do próprio paciente. Esses genes, quando expressos, serão capazes de produzir um receptor de membrana que é conhecido como CAR, que é sigla para receptor quimérico de antígeno. Portanto, essas novas células do paciente doente, reprogramadas em laboratório, passam a expressar, portanto, uma proteína de membrana chamada CAR. Essas células são, portanto, chamadas de CAR T-cells. Por que T? Porque são linfócitos do tipo T, um tipo de célula, um tipo de glóbulo branco com um papel muito importante na defesa imunitária. Bom,
Qual a grande novidade dessas células CAR-T agora, portanto, reprogramadas? Essas células, com esse receptor CAR, são capazes de reconhecer uma proteína específica chamada CD19, que fica alocada na membrana plasmática das células cancerosas. Uma vez que o receptor CAR se conecta com a proteína CD19 ancorada na membrana da célula cancerosa, ocorre um processo de sinalização celular, de modo que a célula cancerosa é induzida ao suicídio celular, um processo chamado apoptose. Portanto, é como se nós, de forma simplificada, pudéssemos transformar células para que elas teleguiadamente pudessem identificar exatamente as células tumorais, atacá-las de forma específica sem causar danos a nenhum outro tipo de célula. Portanto, os efeitos colaterais eles são controlados, né, e muito menos graves do que aqueles produzidos, por exemplo, pela quimioterapia, e dessa forma os pacientes podem apresentar uma remissão completa e ter uma vida renovada a partir do desenvolvimento da ciência e da tecnologia. Um grande abraço para vocês, espero tê-los ajudado.